e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma manhã de vitória, uma manhã de bênção, uma manhã de gratidão em que eu estou aqui agradecendo e louvando a Deus pelas bênçãos alcançadas, pelo privilégio de estar aqui fazendo esta live. Eu sou o professor, pastor Nelson. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, na cidade de Valparaíso, São Paulo. Vamos falar neste momento sobre o processo da santificação, a teologia da santificação. É algo muito interessante, algo muito especial. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24. É um versículo muito conhecido. Diz aqui a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Observe aqui o versículo 23, quando fala sobre espírito, alma e corpo. Aqui nós temos a tricotomia. É muito interessante nós entendermos sobre o processo da santificação. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, e isso deve nos levar a ter uma mentalidade diferenciada que resulta em atitudes de uma pessoa que foi transformada, que aconteceu na sua alma, no seu espírito, uma mudança, e que vai acontecendo cada dia, a cada instante, a cada momento, pois a teologia da santificação, ela estuda justamente o processo pelo qual os cristãos são transformados à imagem de Cristo, tornando-se mais semelhantes a Ele em caráter e em conduta. E isso é um processo, isso leva tempo. Nós experimentamos a conversão, a regeneração, que é o novo nascimento, e esse processo ele vai acontecendo dia após dia, momento após momento. Nós vamos buscando esta conformidade com a vontade divina. A santificação, ela é vista como um trabalho progressivo, como um trabalho contínuo do Espírito Santo na vida de uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor, tanto em sua conversão quanto ao longo de sua jornada. É um processo que não termina realmente assim tão facilmente, mas é um processo que dura durante toda a nossa vida. Cada dia nós nos santificamos, pois a salvação torna o crente santo, ou seja, separado do pecado e dedicado a Deus. Essa santificação não significa que nós não venhamos a pecar, pois a palavra do Senhor nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos diante de Deus um advogado, que é Jesus Cristo o justo, que nos santifica em tudo através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está em nós, ele mora em nós. Ele fala conosco, ele nos guia, ele nos orienta em tudo. Portanto, qual é o conceito e a importância da santificação? A santificação é o processo de se tornar santo, ou seja, separado do pecado e dedicado a Deus. É uma batalha constante, é uma luta constante, é uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e nós precisamos alimentar o nosso espírito através da oração, através da leitura e estudo da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos. Nós vamos aprendendo cada dia
e vamos nos santificando, vamos nos separando daquilo que nos afasta de Deus. Pois a única coisa que separa o homem de Deus é justamente o pecado. A santificação é mencionada na Bíblia tanto no Velho Testamento, que dá ênfase a essa consagração, a essa separação do pecado, quanto no Novo Testamento, que nos leva a uma vida de consagração, a uma vida de dedicação ao serviço de Deus, à obra do Senhor. Deus, ele nos chamou para uma vida de santificação, para uma vida de santidade. É um chamado universal, não é uma opção, é um mandamento. Nós precisamos ser santos, sede santos, diz a palavra do Senhor. Isto significa seja consagrado, seja separado, seja dedicado. E a santificação é essencial para a vida cristã, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, e o versículo 14 diz, vejamos aqui o que diz Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que sem a qual ninguém verá o Senhor? Porque a santificação, ela nos leva a termos uma experiência com o Senhor, nos leva a nos separarmos daquilo que desagrada a Deus. Portanto, se eu levo uma vida de pecado, eu vou estar afastado da presença do Senhor. E alguém está dizendo aí, se não quiser, é problema de cada um. Claro, é opção, meu amigo. É o livre-arbítrio. Eu sirvo a Deus porque eu quero, não sirvo obrigado. Cada pessoa serve a Deus porque ela foi chamada. Agora, eu obedeço se quiser, se não quiser. Se eu não quiser viver uma vida de santificação, se eu quiser uma vida profana, é uma escolha minha. Só que eu tenho que arcar com as consequências, ok? Muito obrigado aí pela sua palavra, pela sua contribuição. Porque, meus queridos, eu posso falar todos os dias, a todo momento. Se a pessoa não quiser, de nada adianta. Somos chamados para a santificação, é um chamado universal. A santificação é essencial justamente para a vida cristã. Quais são os aspectos da santificação? Ela tem um aspecto posicional, que é a posição do crente como santo diante da presença do Senhor, devido a essa união com Cristo, que acontece justamente na conversão. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu quero dedicar-me ao Senhor, quando eu quero uma mudança, quando eu quero uma transformação, o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida, porquanto justamente é um aspecto posicional, através de Cristo na minha vida. Cristo entrou na minha vida, logo eu preciso de um posicionamento espiritual e continuar nesse aspecto posicional, sendo também um aspecto progressivo, que é um trabalho contínuo todos os dias, a todos os momentos. Nós vamos tendo um crescimento no Senhor, vamos entendendo o que é o pecado, nós vamos recebendo a orientação do Senhor, e como nos disse aí o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome, Nidônio, se não quiser, é problema de cada um. E então, é o querer, é o meu livre-arbítrio. Portanto, a santificação, ela é posicional e também progressiva. E final, a santificação vai se completar na glorificação, quando o crente finalmente será liberto do pecado, que vai receber um corpo glorificado, quando não terá mais a presença do pecado. No momento, nós recebemos a justificação, e essa justificação, ela nos declara justos através de Cristo. E como essa santificação, ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer com uma renovação da minha mente. A santificação, ela envolve justamente uma mudança de mente, uma mudança de atitude, em que o crente, ele é transformado pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos escreveu através
de Romanos, capítulo 12, deixa eu ver aqui, quando diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejo aqui que o apóstolo está falando-nos sobre a renovação do nosso entendimento, sobre a renovação da nossa mente. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que a santificação ela possa envolver o nosso entendimento. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora é tudo novo, é tudo diferente. Procuramos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Claro que nós vivemos uma esfera terrenal, uma esfera humana. O Atsimani, ele tem 3 livros super importantes: o Homem Espiritual 1, o Homem Espiritual 2 e o Homem Espiritual 3. Livros em que ele faz uma abordagem sobre o andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer as coisas da carne, porque a carne inclina para o mal. Gálatas capítulo 5 fala justamente sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne. Eu vou ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne e todas as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, quando nós andamos no Espírito, nós temos a nossa mente completamente renovada. E como ocorre a santificação? Com a renovação da nossa mente, com a mortificação do pecado. É o processo de matar os desejos da nossa carne e resistirmos à tentação. É claro que existem coisas em nós que nós temos que lutar cada dia. E como nós iremos vencer? Através da comunhão com o Senhor, através de uma vida de oração. Quando eu vivo uma vida de oração, uma vida de vigilância na presença de Deus, eu vou passando por esse processo de matar os desejos da carne. E também o crescimento espiritual. A santificação, ela é um processo contínuo de crescimento espiritual. Nós não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados, mas eu preciso crescer, eu preciso me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na adoração, no louvor, na intimidade com o Senhor, que é uma comunhão constante. Portanto, o Senhor nos chamou para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Você aceitou a Jesus como teu Salvador. A santificação começou a ser trabalhada dentro de ti. E agora você vai tendo esse crescimento espiritual, tendo essa autoridade espiritual, aprendendo com o Senhor, aprendendo com o Espírito Santo a ter uma vida transformada, a ter uma mente transformada na presença de Deus. A santificação ocorre também com a consagração ao serviço. A santificação leva o crente a ter uma dedicação ao serviço do Senhor, através do discipulado, através da evangelização, através da coinonia, que é o serviço ao Senhor. Nós vamos ali nos envolvendo com os ministérios que tem na igreja, vamos trabalhando, vamos aprendendo. Cada crente, ele é um discipulador, cada crente é uma pessoa que trabalha na evangelização, é um ensinador, ele vai estudando a Bíblia, ele não deixa de frequentar a escola dominical, aprendendo através das lições bíblicas. As lições bíblicas, por exemplo, neste trimestre nós estamos aprendendo sobre a igreja em Jerusalém. São lições maravilhosas.
Aí nós temos aqui a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, a igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo. E são temas que o crente ele vai aprendendo, ele vai tendo o gosto de aprender a palavra do Senhor. Eu tenho aqui 2 lições bíblicas. Eu tenho uma lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela justamente está explicando, ensinando, é um guia de estudo sobre o livro de Êxodo. Eu também vou aos sábados aprender a palavra de Deus com eles, aprendendo mais, não é? Portanto, queridos, o que é que eu tenho? Eu tenho essa consagração, essa dedicação ao serviço do Senhor. Quais são os agentes da santificação? Quais são os meios da santificação? A palavra de Deus. A Bíblia, ela vai mostrando-me, é uma ferramenta para o meu crescimento espiritual, porque ela me apresenta Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. O real intérprete é o Espírito Santo. O autor é Deus. A Bíblia foi escrita por homens de Deus, por profetas inspirados pelo Senhor. E aqui nós encontramos conselhos, nós encontramos regras, nós encontramos os salmos de adoração, os salmos de louvor, que nos levam a ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E o meio de santificação é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que capacita o crente a viver uma vida digna, a uma vida cheia de esperança, a uma vida de paz interior, a uma vida buscando o avivamento espiritual, buscando uma renovação espiritual. Vejam, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a oração. A oração, ela é o caminho que abre as portas que estão fechadas, ela é essencial para você buscar ajuda, para você passar momentos com Deus, manter-se conectado com Ele, com o Senhor. Quanto mais nós oramos, mais vamos tendo intimidade com o Senhor, mais vamos mortificando a nossa carne e aprendendo a servir a Deus. E também a comunhão com outras pessoas. A igreja, ela é um ambiente de comunhão, em que as pessoas vivem em harmonia, em que os crentes recebem ensinamento, recebem adestramento espiritual para o crescimento espiritual, para o encorajamento na jornada de uma vida de santidade. Precisamos sim vivermos essa vida de santidade na presença do Senhor. A mudança de vida acontece quando nós não vivemos para agradar a nós, mas vivemos para agradar aquele que nos chamou para a santificação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é a partir desse momento, quando nós começamos a nossa jornada de santificação, nós vamos adentrando nesse processo, nesse rio de Deus, nessa água de Deus que nos lava através da sua palavra. E a santidade é um hábito de nós nos mantermos de comum acordo com a vontade de Deus, em comum acordo com a presença do Senhor. Quando pensamos em santificação, nós temos que pensar na separação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos contamina diante da presença do Senhor, e vamos servir ao Senhor. Somos santos, somos separados para vivermos uma vida digna, uma vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Os princípios bíblicos da santificação. O processo da santificação, ela inicia justamente quando você aceitou a Cristo como Salvador. 1 João capítulo 3, versículo 2, ao meio da revista e atualizada: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. Obviamente, aí nós vamos compreendendo que não podemos obter, alcançar a perfeição 100% nesta vida, somente quando Cristo se manifestar e buscar a sua igreja, e buscar o seu povo. Então, Deus, ele é o autor da santificação. Deus santificou o seu povo de forma soberana. Ezequiel 37, versículo 28, ao meio da revista atualizada, versículo 28, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Vejam bem, no momento, neste tabernáculo, nós gememos e choramos buscando a perfeição, mas haverá um momento em que nós seremos completamente transformados e estaremos para sempre com o Senhor, com a nossa vida livres da presença do pecado, livres do poder do pecado. Aí sim teremos a nossa vida completamente santificada. Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Observe aí a expressão em amor. Quando eu amo, eu busco a presença de Deus. Quando eu amo, eu procuro me santificar. Quando eu amo, eu estudo a palavra do Senhor. Quando eu amo, eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida para que eu possa estar bem diante da sua presença. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Ele nos chamou para a santificação, ele nos chamou para a salvação. Abramos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. O Espírito Santo, vejam, o Senhor, ele nos santifica. O Espírito Santo é justamente o executivo da salvação. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas agora vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vejam que é um processo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Jeová, planejou a salvação. O Filho executou a salvação. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Observe que aí há uma junção. Eles não trabalham separadamente, mas eles trabalham unidos, trabalham em união para o bem-estar do ser humano. Quando o Espírito Santo ele age em nós no processo da santificação, ele nos leva a termos uma vida limpa, a uma vida purificada, limpos da corrupção do pecado, nos moldando a cada momento para que nós possamos ser transformados conforme a imagem de Deus, que foi
corrompida pelo pecado original de Adão e Eva, mas agora através do Espírito Santo, através do próprio Deus, através da obra consumada na cruz do Calvário, e o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós agora somos reconciliados com o nosso Deus, reconciliados com o Senhor. A obra de Cristo é a base justamente da nossa santificação. Não há como o Espírito Santo operar a santificação sozinho, porque é necessário a obra, a redenção, a purificação, a justificação, o perdão dos nossos pecados. Compartilhe aí com outras pessoas esta live para que elas possam ser alcançadas em amor. Não há como o Espírito Santo operar essa santificação sem a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Observem, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E Hebreus capítulo 10, versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus uma vez por todas. Somente Ele, através do seu sacrifício, não há outro, não há Pedro, não há Paulo, não há João, não há Maria, não há ninguém, somente Ele é o mediador da nossa salvação. Jesus morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós venhamos a compreender o plano da salvação, que nós venhamos a aceitar a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa vontade é que temos sido santificados mediante justamente a oferta de redenção através de Cristo Jesus. E Jesus morreu por nós, não apenas para nos salvar, mas para nos santificar. E o Espírito Santo trabalhando em nós. Está acontecendo um processo para que a igreja seja apresentada diante de Deus, sem mancha, sem ruga, uma igreja santa e que cumpra a palavra de Deus. Jesus morreu por todos nós. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Purificação através do sangue de Jesus. A palavra de Deus, ela é um instrumento de santificação. Quando eu estudo a palavra, eu vou entendendo, eu vou compreendendo, eu vou mudando a minha vida. E também nós temos a fé, que é o meio para você obter a santificação. Atos dos Apóstolos, versículo 26, versículo 18, para lhe abrirdes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus, pela fé no Espírito Santo, pela fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Portanto, nós devemos viver uma vida de santificação. A santificação não é simplesmente uma opção, mas é justamente um mandamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Observe aí que é um mandamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu quero destacar aqui que esse verbo aperfeiçoar significa completar, significa concluir algo que foi iniciado. A santificação, ela é um processo, e nesse processo e prática nós devemos desenvolver de uma forma que precisamos buscar o poder do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo nos conduz a uma vida de santificação e não vamos cumprir os desejos da carne. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, está em nossas vidas, eu devo viver uma vida devocional, dedicando-me em oração, dedicando-me em comunhão. Ler e estudar a Bíblia são coisas fundamentais para que nós possamos crescer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preciso ter cuidado com a minha vida, cuidar do meu mundo interior. E eu preciso ver que é de dentro, do meu coração que procedem os maus pensamentos, que procedem os maus desígnios, a prostituição, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. E todos estes males vêm de dentro e contaminam a nossa vida. Mas nós temos o Senhor Jesus nos perdoando a cada dia quando eu confesso. Nós temos o Espírito Santo nos levando ao processo da santificação. E toda árvore boa, ela produz bons frutos. Eu não posso produzir um fruto mau se eu estou plantado como uma árvore frutífera junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Eu preciso ter essa comunhão com o Senhor. Eu preciso ter essa comunhão com Cristo. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, fomos ressuscitados e agora nós precisamos viver em novidade de vida. Como tem sido a tua vida nesta manhã? Eu estou chegando aqui à conclusão. Queridos, a santificação não é apenas para um grupinho, mas não é apenas algo que foi separado para pastores, para missionários ou outros, mas é para o discípulo do Senhor, é para aquele que segue ao Senhor, é para aquele que aceitou a Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador. Portanto, nesta manhã, entregue-se completamente ao Senhor. Viva a presença do Senhor na tua vida, entendendo que nós devemos buscar a santificação cada dia, buscar a perfeição cada dia, ter uma vida construída na presença de Deus, construída em comunhão com o Senhor e pedindo de Deus cada vez mais essa santificação, entendendo que eu preciso mudar a minha vida a cada instante. O Senhor está chamando-nos para uma vida santa, para uma vida santificada, para uma vida em que eu possa entender que através de Cristo eu posso obter a salvação, a santificação, e o Senhor, Ele quer encher a minha vida e a tua vida. Portanto, neste dia, entenda o que é a santificação. Entregue-se completamente a Deus. Deixe Deus operar no teu ser. Deixe Ele transformar o teu coração. Renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento, deixando o Espírito Santo trabalhar de uma forma toda especial. Amém? E Deus abençoe a todos.